Graças ao Senhor. Né? Momento muito especial. Vamos abrir no Evangelho de João, no capítulo 13. Há algumas semanas, esse texto tem me chamado a atenção. Eu gostaria de trazer para os irmãos aqui, que seja de encorajamento, né, para nós possamos ver um pouquinho mais do nosso Senhor. Hoje, a primeira música que nós cantamos foi a 97, né, que fala lá de Filipenses capítulo 2. Deve existir em nós, em cada um de nós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Obrigado. Então vamos ler. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Chama a atenção aqui desse primeiro verbo aqui, sabendo. O Senhor Jesus sabia, ele conhecia. E mais ainda, sabendo disso tudo, sabendo que ele estava para voltar para o Pai, havia vindo do Pai, voltado para o Pai, e diz de novo, tendo amado os seus. Tendo amado os seus, diz aqui que amou-os até o fim. Mas não só amado os seus, mas os seus que estavam no mundo. Nesse momento nós não sabemos, de fato, conseguir prescrutar aquilo que estava no coração do Senhor. Mas eu sabia que lhe ocorreria. Os discípulos ouviram, mas não entendiam muito bem. O Senhor Jesus falava que ele ia para a cruz, eles não entendiam muito bem. Parece que a ficha não tinha caído, né, ainda. E esse capítulo, na realidade, ele marca uma divisão no livro de João, porque até ali no capítulo 12, o Senhor Jesus está ainda no seu ministério público. Ele está ainda como o Cordeiro de Deus, mas diante dos homens. E a partir do capítulo 13, nós vemos 13, 14, 15, 16, 17, nós vemos uma sequência de capítulos em que o Senhor tem uma interação íntima com seus discípulos. É como se fosse, de fato foi, né, um momento de despedida, de fortalecimento para eles. E é interessante observar que João não relata a ceia como os demais sinóticos. Mas olha só que interessante, diz que no versículo 2, durante a ceia, né, os outros sinóticos falam, tendo ceado, o Senhor Jesus tomou o pão, tomou o cálice, nós conhecemos bem como isso foi relatado. E é precioso ver como, de maneira muito maravilhosa, João, que era o discípulo amado, que estava recostado no peito de Jesus, ele descreve com detalhes esse episódio tão precioso, o que acontece ali no cenáculo. Ele já estava no cenáculo, e como diz aqui, antes da festa da Páscoa, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro Pascual, que seria imolado juntamente com os demais cordeiros. Mas aqui foi antes. E o Senhor Jesus, então, durante a ceia, diz uma outra coisa aqui. O Espírito Santo revela uma coisa muito séria. Diz que, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. O Senhor Jesus, sabendo, ele sabia. E nós vemos isso no decorrer do capítulo. Versículo 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos. Inclusive, se desfazer de Judas, se fosse o caso. Não é verdade? O Senhor podia chamar, como ele colocou, quando ele foi preso, podia chamar centenas de anjos para poder defendê-lo. Mas não, o Senhor, como a ovelha muda que foi para o matadouro, ele não se defendeu. E ele sabia que o Pai tinha dado tudo nas suas mãos. Tudo nas suas mãos. Nosso irmão, quando leu hoje Efésios, capítulo 1, nós vemos que essa realidade vai se confirmar muito em breve. Quando, de fato, a plenitude dos tempos for alcançada, nós veremos que, de fato, Deus Pai vai convergir na pessoa de Cristo todas as coisas. Todas as coisas. No céu e na terra. O Senhor Jesus sabia disso. E que ele viera de Deus e voltava para Deus. Segunda parte do versículo 3. Versículo 4. Aí nós vemos uma parábola
em ação. Os irmãos sabem que eu venho compartilhando de parábolas com os irmãos, mas aqui nós vemos uma parábola em ação. É muito lindo isso que acontece aqui. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. É muito expressivo essa observação de João. João coloca com todo detalhe. Aqui fala que ele tirou a vestimenta de cima. Obviamente, naquela época, eles se vestiam diferente do que a gente hoje. Então, nós sabemos que ele tinha a parte mais íntima, né? Nós lembramos até, talvez a gente toque nisso rapidamente, que os sacerdotes eles tinham uma vestimenta íntima para que não suassem, não é isso? Mas eles se vestiam também de uma maneira assim, eles tinham uma vestimenta mais íntima e tinham a outra que ia por cima, tá certo? Essa aí é a vestimenta mais íntima, né? Mas tinha uma outra que ia por cima e depois tinha essa vestimenta de cima. E o Senhor Jesus, ele tira essa vestimenta de cima. É aquele que de alguma forma concede honra, que concede concede fala da postura daquela pessoa. Os irmãos devem se lembrar quando o Senhor Jesus estava na cruz, que os soldados, eles dividiram os pertences do Senhor, as vestimentas do Senhor. Mas quando chegou na túnica deles, não tiveram coragem. Por quê? Porque ela era tecida de alto a baixo. Era perfeita, completa. Como o candelabro que foi feito de uma peça de ouro batido, ele não foi soldado, não foi emendado, mas ele foi transformado, conformado pela obra da cruz. Era uma peça única, da mesma forma, a vestimenta do Senhor. Essa vestimenta era muito especial. E ele se despe dessa vestimenta. Ele toma, então, uma toalha. A toalha, os irmãos devem saber disso, era o símbolo de um escravo. Eu já vi comentários que falam que, possivelmente, nesse momento aqui, é o momento em que talvez aquela servazinha, em geral, era uma jovenzinha que viria fazer essa tarefa de lavar os pés, mas esse momento teria acontecido já, porque eles não poderiam estar à mesa se os pés já não tivessem sido lavados. Então, isso deve ter acontecido. Então, nesse momento, é alguma coisa muito específica que o Senhor faz. Não é o lavar dos pés que acontecia no início da ceia, mas o Senhor faz isso como um marco muito especial para eles. O Senhor ia, de fato, mostrar, vivenciar, viver essa parábola diante deles. O Senhor Jesus, então, remove a sua veste, cinge-se com a toalha, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Esse é um ato de humildade, irmãos, que nós não conseguimos compreender na sua plenitude. O Senhor Jesus até pergunta se eles entenderam o que estava acontecendo. Vamos abrir em Levítico, capítulo 18. Capítulo 8, desculpa. A partir do versículo 5. Então, disse Moisés à congregação, isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. Não é interessante? A palavra de Deus fala que Deus suscitaria um outro profeta como Moisés. Esse profeta é o Senhor. E de maneira semelhante, o nosso Senhor, ele toma exatamente a mesma atitude. E lavou com água, vestiu Arão da túnica. Observa que aqui algo mais acontece. Não só ele foi lavado, mas ele foi vestido. Cingiu com cinto e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal e o cingiu com cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com ele. Irmãos, essa vestimenta, não a estola, mas quando você olha, vestiu Arão da túnica, essa túnica também, depois se não tiverem curiosidade, podem ver isso na internet hoje. Essa túnica já está tecida para o sumo sacerdote. E ela foi feita também, tecida de alto a baixo. Né? O próprio material em que essa túnica é feita é um material especial. Isso nos remete, de fato, a esse cumprimento que viria muito tempo depois, do nosso Senhor Jesus. Agora, ele despindo a sua túnica e lavando os pés aos discípulos. E aí nós conhecemos aquela interação de Simão Pedro, né? Falou assim, Senhor, de jeito nenhum, você não vai me lavar os pés, não, Senhor Pedro. Você não permitir que eu te lave os pés.
você não tem parte comigo. Aí Pedro, daquele jeito dele, disse, nossa, não só os pés, mas lava por completo, né? Mas o Senhor fala uma coisa muito maravilhosa. Eu estou andando um pouquinho na frente. Declarou Jesus, versículo 10. Nós estamos em João. Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Já estava apontando para Judas aqui. Vós estáis limpos, mas por que eles estavam limpos? Aí nós lembramos daquilo que a palavra de Deus nos diz, que o Senhor Jesus, ele vai purificar, santificar a igreja com a lavagem da água pela palavra. Eles haviam ouvido a palavra do Senhor, eles estavam limpos. E quando fala para poder lavar os pés, é exatamente a parte do nosso corpo que está em contato com esse mundo. No dia a dia, a situação é essa mesmo. Os nossos pés tocam a poeira do mundo, estão sujos da poeira do mundo. E nós precisamos ter os nossos pés lavados. E o Senhor Jesus dá esse exemplo de maneira tão maravilhosa. Ele diz no versículo 12, depois de lhes ter lavado os pés, o Senhor Jesus toma suas vestes novamente e se reveste. Nós vemos dois momentos aqui. Um, em que o Senhor se despe das suas vestes. E no segundo, ele se reveste das suas vestes. Volta à mesa e pergunta para eles, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor. Versículo 13, dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sendo o senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Muitas vezes nós nos paramos no momento da ceia e certamente lembramos daquele momento tão específico, quando o Senhor parte o pão, dá aos discípulos, quando ele também toma o cálice e dá aos seus discípulos. E ele estabelece, então, aquela aliança preciosa e eterna, a qual nós estamos celebrando aqui hoje. Mas esse evento é tão específico, é tão profundo, ele é tão tocante, que nós não podemos nos esquecer que aqui é uma prova, uma demonstração, uma parábola viva do nosso Senhor. Aquele que, de fato, ele abriu mão, não de ser Deus, mas ele se despiu. Não é isso? Então nós vamos ler novamente o que nós já cantamos, está em Filipenses capítulo 2. Muito lindo esse texto, né? Aquelas vestes, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Aquelas vestes eram vestes terrenas, feitas de linho, né? Talvez um fio especial, tecida de alto a baixo. Era a veste terrena do nosso Senhor. Mas ela apontava para algo muito maior, da eternidade passada, daquilo que estava por vir. Tende em vós, versículo 5, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Era esse servo que estava ali diante dos discípulos. Era esse servo que havia se esvaziado, que estava com uma túnica feita por mãos humanas naquele momento. Mas na carne que lhe foi concedida na sua encarnação. Ele estava vestido ainda, restrito, humilde, como um homem, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, não apenas ali naquela parábola viva, mas o Senhor se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse capítulo 13 de João, o Senhor Jesus, nessa parábola viva, ele mostra para os seus discípulos que nós também temos que ter o mesmo sentimento. E se ao partirmos o pão, por um lado é maravilhoso e temos que fazer isso, lembrar do Senhor, da sua morte, da sua ressurreição, da sua exaltação. Nós temos que nos lembrar que o Senhor nos encoraja a sermos como ele foi. Nesse capítulo, ainda no versículo 17, é o seguinte: ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Versículo 34, diz o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, em quê? Nesse novo mandamento. Se praticarmos o novo mandamento, conhecereis
conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Graças ao Senhor, porque Ele nos deixou esse exemplo. E aquelas vestes, a gente não sabe onde foi parar aquela veste dele, algum daqueles soldados, não importa, porque nós sabemos que um dia nós veremos o Senhor, uma veste que Ele tem. Apocalipse capítulo 1, para nós concluirmos. Essa que é uma imagem maravilhosa, diz o seguinte, capítulo 1, nós vemos que João estava ali na ilha de Patmos, exilado, considerando aquilo que o Senhor fizera e estava fazendo no meio das igrejas. E diz a partir do versículo 10, achei-me em espírito no dia do Senhor, domingo, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um, semelhante a filho de um homem, com vestiduras talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Essas são as vestes do nosso Senhor. Senhor, quão grande é o nosso privilégio, Senhor, de estarmos aqui nesta manhã. Senhor, quando lembramos da tua obra na cruz do Calvário, da maneira como o Senhor se humilhou, como servo, Senhor, o Senhor realmente, o Senhor se deu por nós. Senhor, como nós podemos compreender tamanho amor, Senhor. Por isso, nessa manhã, nós queremos dizer que o Senhor é digno de todo louvor e de adoração. Desde já, Senhor, os teus filhos te exaltam, Senhor, porque o Senhor é digno, o Senhor é incomparável. Senhor, nós louvamos o teu nome por ter se lembrado de nós que somos tão esquecidos. Senhor, nos envolvemos com tantas coisas, temos nossos pés tão sujos de poeira. Mas pela tua misericórdia, o Senhor nos traz a cada domingo, Senhor, para lavar os nossos pés. Senhor, lembrarmos, Senhor. Senhor, louvamos o teu nome. Senhor, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é digno. No nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém. Estão convidados a participar desses elementos, todos aqueles que têm comunhão com o Senhor Jesus. Essa mesa é a mesa de comunhão daqueles que são seus filhos, todos aqueles que receberam a Jesus. Não acreditaram apenas que ele veio, mas creram no Senhor Jesus e o receberam como seu Senhor e Salvador. São convidados por ele, não por nós. Essa mesa não é nossa, não. Essa mesa não nos pertence, é o Senhor que convida a participar, ter comunhão com ele e uns com os outros. Possamos, então, participar com alegria, e os irmãos possam aguardar até todos serem servidos, para então nós podemos participar. Os irmãos sintam a liberdade de poder agradecer ao Senhor, louvar o Senhor nesse momento. Deixamos os hinos um pouquinho mais para frente. Vamos orar, irmãos? Senhor, somos gratos, Senhor, por esse tempo tão precioso que tivemos. E cada vez que tocamos na Tua palavra, vendo os Teus gloriosos feitos, nós nos emudecemos. Que o Senhor é tão elevado, mas o Senhor não ficou distante de nós. O Senhor veio até nós. E se hoje podemos estar aqui, Senhor, e ter esse momento, é porque o Senhor realizou uma grande obra em nosso favor. Agora, Senhor, quando abrimos a Tua palavra, a nossa dependência do Senhor é total. E suplicamos o Senhor, fala ao nosso coração. Cativa-nos, ó Senhor, para Ti mesmo. E o Senhor mesmo vem edificar os Teus filhos. Que o Senhor seja visto. Que o Senhor seja honrado e adorado nessa manhã tão boa. E que o Senhor cative a nossa atenção e faz-nos progredir. Faz-nos avançar nos Teus negócios, nas Tuas coisas. Louvamos o Teu nome. E é com gratidão que oramos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Como foi dito, né, a oportunidade que está aberta para poder falar um pouquinho do que ganhamos na conferência. Eu fiquei muito satisfeito logo na abertura, quando
foi nos chamado a atenção, é algo que já tem mexido comigo, sobre a grande necessidade que nós temos de ter uma visão renovada das belezas e glória do Senhor Jesus para sermos restaurados. E o salmista, o Salmo de número 80, vou ler todo, não pegar alguns versos, eu gosto muito de salmos. Tem um livro lá do Spurgeon que fala algumas coisas interessantes dos salmos. E nesse salmo de número 80, foi o que foi lido lá. E me chamou a atenção logo no início, algo que eu fiquei me perguntando, tentando entender um pouquinho. Ele diz assim, Salmo de número 80. Dá ouvido ao pastor de Israel, tu que conduze a José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Eu fiquei pensando, isso é engraçado. Ele fala, no início, pastor de Israel. Mas depois esse pastor está conduzindo a José. Vai ser engraçado, né? Se é Israel, são as 12 tribos. Mas aqui ele menciona, tu que conduz a José como um rebanho. E acaba confirmando José, que logo em seguida ele fala de Efraim, Benjamim e Manassés. Entrou Benjamim aqui, Efraim e Manassés, filho de José. E Benjamim. Falei, uai, que engraçado. E procurando olhar daqui e dali, tentando entender um pouquinho, eu encontrei que essas 3 tribos eram as tribos que, na caminhada do povo de Deus no deserto, eles iam mais próximo da arca. E o outro, que era descendente de Raquel, a amada de Jacó. E logo em seguida, irmãos, uma oração e o irmão, hoje ele faz uns comentários que eu achei interessante, dos versos 3, 7 e 19, que é bem parecido. Verso 3, restaura-nos, ó Deus. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Eu estou falando, restaura-nos, ó Deus, faz brilhar a tua bondosa face para que sejamos salvos. Uma outra versão. Verso 7, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Aqui acrescenta Deus dos exércitos, o que também acontece no verso 19. Há uma versão que diz, restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos. Outra fala assim, o Senhor Deus Todo-Poderoso, na outra versão. Faz resplandecer, ou faz brilhar a tua face sobre nós, e então seremos salvos. Irmãos, eu tive uma experiência interessante nessa conferência, eu comentei, já compartilhei um pouquinho com alguns irmãos. No segundo dia, eu fui chamado para poder fazer a abertura, e fiz. Né? Eu recebi o retorno até daqui de Belo Horizonte, eu só ouvi você falando sobre isso. Amém. E eu fui procurar com alguns irmãos que eu não conheço, irmão, você tocou nesse aspecto, vejo isso, e foram conversando comigo. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, foram que algumas outras pessoas foram até lá quando estavam vendendo os livros, né? Eu deixei esse período que me chamaram para conversar com o Tiago, com a Rosana, com a Aline, a Kel, os meninos, e eu fui atender essas pessoas. E me lembro conversando com uma mãe. E me chamou a atenção que ela estava vestida da mesma forma, e a filhinha dela também. E eu só brinquei, mãe e filho vestido igual, com vestido só o tamanho, né? Igualzinho. E comecei a conversar com essa irmã.
falando do amor de Deus por ela, é minha irmã. E aí na sua face, lágrimas rolavam. Queridos irmãos, isso me chamou tanta atenção, eu chego onde quero. Não sei se foi no mesmo dia, no dia seguinte foi um casal. A mesma coisa, tanto o marido quanto a esposa, ele estava perto dos dois filhos. Os dois choravam. Teve também, estou destacando, teve também no último dia, um irmão, mora no Rio de Janeiro, o nome dele é Paulo, eu fiquei com o nome dele, telefone, porque eu recebi. Já é a segunda vez que acontece isso, o irmão lá de São Lourenço, o Edmilson, me dá a lista de todos os participantes, já está ali a lista, de todos os participantes da conferência. E ver esse irmão, por fim, conversar comigo. Parece que tem por volta dos 60, 50, 60 anos, por aí. E ele falava da sua dor também, de alguém que estava machucado. Restaura-nos. Isso mexeu comigo, irmãos. Porque precisamos ter uma visão renovada, uma visitação do Senhor. Graças a Deus, o Luiz está se disposto a falar sobre o Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos ter um cuidado para não acontecer como aconteceu da época que Jesus estava aqui entre nós e os seus não o reconheceram. E como nós podemos reconhecer que o Espírito Santo é Deus. E que precisamos ter uma visão renovada. Hoje pela manhã foi tão interessante que eu chamo o Ruth cedo, 5h30, tem o primeiro remédio para dar para ela, e depois 6 horas o segundo, e aí vai. E quando ela acordou, ela falou assim, bem, tem um cântico, faz-nos ver a beleza do Senhor. Sabe, irmãos, o que pude ver, alguns irmãos machucados, feridos. E veio à minha mente, Senhor, não permita que eu faça isso por ninguém. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos graciosos uns com os outros. E como fomos bem lembrados aqui pelo Mário, lavar os pés uns dos outros. Precisamos fazer isso. Restaura-nos, ó Deus. Faz brilhar o teu rosto sobre nós e seremos salvos. Essa palavra restaurar é retornar, é voltar. E é interessante que Spurgeon fala lá, e eu fiz questão de anotar algumas colocações que ele faz. Falei, tudo que desejamos é o favor do Senhor, porque apenas um olhar dele transforma um lugar que é de fogo, ele fala Tofete, né? Em um paraíso. Independentemente do mais feroz que seja o inimigo, a reluzente luz, face do Senhor nosso Deus, nos garante vitória e liberdade. Salva-nos. E ele diz assim, esse versículo é uma oração muito útil. Lembro-me, irmãos, de Josafá, segundo Crônicas, capítulo 20. E que o cenário parece idêntico, nós estamos vendo tantas coisas. Para dizer a verdade, menino em casa acabou a televisão, glória a Deus. Mas Josafá, ele foi informado, olha, Josafá, os amonitas, os moabitas, os do Monte Seir, se ajuntarem e vem uma multidão para cima de você. Josafá, a primeira reação dele, a reação natural de qualquer um, teve medo. Mas ele não parou aí. Ele foi diante do Senhor. E abriu o seu coração. Olha a oração de Josafá lá em Crônicas, capítulo 20, depois você vê, que lindo. A oração que ele coloca, ele faz o Senhor lembrar, Senhor, o Senhor é que, com mão forte, nos colocou aqui. O Senhor é que colocou os inimigos para fora. E quando ele está orando, buscando e se humilhando diante do Senhor, a resposta veio para ele. Josafá, a luta não é sua, mas é minha, diz o Senhor. E aí Josafá faz algo que nós precisamos fazer e às vezes não fazemos. Antes da peleja, ele adora o Senhor. É como se a luta do Senhor está ganha.
Eu nunca vi sair para a batalha, botar os cantores na frente. Sai para a batalha, você sai com arma e tudo mais, mas a arma que eles falam foi cantar, louvar. E quando eles começam a cantar, Deus age. Irmãos, todo aquele que crê tem a vida eterna. E se você tem a vida eterna, o que mais você precisa? Você tem o Senhor, Ele é a vida. Portanto, irmãos, andar de cabeça baixa, em tristezas, preocupado com as coisas desse mundo, nós estamos entrando na contramão. E você entrar na contramão é um alto risco. Por isso, sem dúvida eu concordo com o irmão, é uma oração muito útil. Porque, irmãos, esse restaurar que ele pede aqui no Salmo, restaura-nos, ó Deus, faz brilhar a tua bondosa face, para que sejamos salvos. Como que frequentemente nós extraviamos? Nós tomamos rumo diferente. Precisamos clamar com os nossos lábios, e não só com os nossos lábios, mas com nossos corações. Senhor, restaura-nos. Ganha, Senhor, e converte-nos do terreno para o celestial. Converte a nossa vontade rebelde a Ti mesmo. E quando estivermos convertidos, de fato, mostra-nos o Teu rosto. E ao Senhor mostrar o Teu rosto, para quê? Para que dele nós ganhemos a sabedoria e possamos reverenciá-lo, adorá-lo. Mostra a tua bondade, Senhor, e possamos te amá-lo. Mostra, Senhor, uma vez, segunda vez, mostra-nos para sempre. E aí, passaremos pelas adversidades, pelas tribulações, com o rosto feliz, com alegria, e seremos salvos, e seremos libertados. Porque, irmãos, quando o Senhor nos salva, somos verdadeiramente salvos. Mas se o Senhor retira a sua mão, como ser salvo? Sermos salvos, mais uma vez, é sermos libertados, é ter vitória, que é essa palavra no Velho Testamento. Ser ajudado. Mas essa mesma palavra, ela acontece no Novo Testamento. Gosto muito da expressão que Paulo usa em Romanos capítulo 1:16. Porque ali, quando fala desse evangelho, que ele não se envergonhava, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê é uma palavra enorme. Porque nessa palavra está contida libertação, segurança, preservação. E fala dos poderes redentivos, como justificação, a redenção, a graça, a imputação. Que coisa! É imputado ao Senhor o que é nosso, é imputado o que é dele para nós. Oh! Perdão, santificação e, por fim, glorificação. Tudo nessa palavra. Lembrei-me, recebi esses dias, e isso que tem pesado no meu coração. Lembra, irmãos, já foi compartilhado aqui, tá? No último sermão do Senhor, no Evangelho de Mateus. Quando chegamos no capítulo 25 de Mateus, ele fala das 10 virgens. E aí que está o risco muito grande. Porque essas 10 virgens, todas eram virgens. Primeiro ponto. Todas saíram. Todas saíram para encontrar o noivo. Todas levaram lâmpadas. Todas adormeceram. Todas acordaram com o grito: eis o noivo. E se levantaram. E prepararam as suas lâmpadas. Mas, um ponto, 5 delas não tinham. E por causa desses 5, elas não puderam entrar naquela celebração. Irmãos, e você e eu? O que temos feito nos dias que nós estamos vivendo?
Será que nós estamos tendo o azeite só para o momento? Será que temos o óleo só para o momento? Não existe nenhuma reserva para momentos como no caso delas aqui. Só tinha azeite para aquele momento, exato momento, e acabou. E eu fico perguntando, como é que é esse azeite extra? Não tem resposta assim não, mas tem algumas coisas que posso estar repartindo com os irmãos. Lembra, você pode fazer um paralelo entre essas 10 virgens, final do Senhor, em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, aquela irmã recitou aqui, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem prudente, às virgens prudentes, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, sopraram os ventos, né? Vamos lá, né? Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Mas todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao homem virgem insensato, ou seja, é semelhante a um homem insensato. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, sendo grande a sua ruína. Deu para te ajudar um pouquinho? Irmãos, como tem sido o nosso dia a dia? E quando estamos aqui, o quanto você tem procurado e perguntado ao Senhor dos seus dons para servir? Com alegria, com júbilo? Ou você simplesmente assenta e observa, e observa, e observa, e esse é um caso sério, porque observar e não fazer nada leva-nos a tornarmos pessoas críticas. Já falei isso há algum tempo e me veio à mente uma irmã, e isso eu ouvi de um pastor, na sua mensagem, e ficou gravado na minha mente. E falou de uma irmã que ela preocupava com muitos irmãos de onde ela reunia. Não era uma preocupação muito positiva, mas preocupava com eles. E Deus, na sua infinita bondade, deu o sonho para ela do arrebatamento. E no sonho dela, ele até brinca que ela viu aqueles irmãos pelos quais ela criticava subindo. E esse pastor perguntou, eu subi no seu sonho, irmã? Eu queria saber se ele, pelo menos no sonho dele, estava subindo. Muito bem. E de repente parou. E ela perguntou, Senhor, e eu? Ela, você não. Você sentou na cadeira do único juiz de todo o universo. Sabe, irmãos? Se eu não estou disposto a colocar em prática os dons que estou recebendo, eu vou ficar folgado. E mente vazia é um caso sério. Enquanto você tem servido? 5 dentre elas, a Lércia. Será que nós estamos sendo prudentes nos dias que nós estamos vivendo? Agora, irmãos, lembre de uma coisa. Aqui é um noivo. Aqui o Senhor está dizendo que o reino do céu é semelhante. A questão do reino. E como noivo, ao término dessa palavra, assim, como noivo, ele não conhecia aquelas nércias. Não é como juiz. É como noivo. E depois ele nos chama a atenção. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. E quando eu considerava e pensava, ouvindo esse live, lembrando de irmãos que procuraram conversar com a gente lá, e eu orando, Senhor, me dê palavra de sabedoria. Irmãos, têm recebido meu zap. Está lá uma pessoa pedindo socorro, viu? Liga para mim. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E ela coloca essa frase, que o Senhor me dê força, porque eu não vou dar o direito de Satanás rir de mim. Mas está difícil, irmão.
Eclesiastes capítulo 5, verso 8, tem um verso bem interessante. Quando tu abre lá, eu não sei o que está no último, eu pudesse trazer um pouquinho de água para mim? A garganta secou. Eclesiastes capítulo 5, verso 8. Esse verso mexe muito comigo, irmãos. Exatamente para os dias que nós estamos vivendo. Me faz lembrar também de Abacuque, quando ele está abrindo a, a sua profecia. Ele diz assim, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Oh, obrigado. Obrigado. Eclesiastes 8, 5. 8, 5. Eu falei errado. Desculpa. Falei o contrário. Falhou. Eclesiastes capítulo 8, verso 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Irmãos, muitas vezes nós ficamos preocupados com o tempo que estamos vivendo. Mas nós temos que preocupar a maneira que nós devemos viver nesse tempo atual. Isso deve me preocupar. E você quer ser sábio? Peça a Deus. Lembra o que ele diz lá em Tiago? Deus não é sonegador, não. Você peça a ele vai te dar. Para você entender o período, o momento que nós estamos vivendo. Lembra que já comentei para os irmãos há tempos que eu vivo de Uber para lá e para cá, levando o Ruth para fazer consulta. Muitas vezes, quando o Uber está, leva, o Raquel. Muito bem. E eu vou orando e pedindo, Senhor, me dá oportunidade para falar com eles. A carta de Paulo, Timóteo, capítulo 3, segunda carta de Paulo, Timóteo, capítulo 3, tem sido algo muito bom para falar com eles. Vê lá. E às vezes fico preocupado, os últimos dias serão dias difíceis. Não lhe meta, irmão, engano que vai melhorar. Mas, lembre-se, quando Paulo diz lá em Filipenses, a nossa pátria está no céu. E aí eu preciso, na graça do Senhor, Senhor, qual é o meu serviço aqui entre os santos? E me ajude, me dê a graça de fazê-lo com alegria, da melhor maneira possível, de servir. E não apenas ir, irmãos, quando vemos a Eclesiastes 8:5, mas também lembra quando o Senhor fala à igreja em Filadélfia? Gosto muito desse versículo. Também está lá a expressão guarda. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Irmãos, onde é o seu lugar de habitação? Aonde você tem habitado? Se você está habitando no lugar errado, você precisa ler com mais cuidado Lucas capítulo 21. Principalmente um verso que tem lá. Porque ao estar no lugar errado, nós vamos ficar preocupados com tantas coisas. E vamos aplicar o nosso esforço no lugar errado. Vamos gastar a nossa energia à toa. Porque aqui, em outras palavras, está as trevas pairando e ela está aumentando. Mas há luz para os filhos de Deus. Lembra lá no Egito? Eles tinham luz. Caso contrário, se você está habitando no lugar errado, você vai ficar pesado. Sobrecarregado, a expressão que Lucas usa. E não somente isso. Com as preocupações, ela gera ansiedade. E agora? Você fica ansioso. Por causa das... Você vai distrair mesmo com as coisas deste mundo. E pronto. Sucumbe com os cuidados desse mundo. Irmãos, preocupemos com o cuidado dele. Com as coisas do Senhor.
com as preocupações que ele tem. Senhor, qual é a tua vontade? O que o Senhor quer de mim? Eis-me aqui. Ajuda-me, Senhor. Eu costumo brincar, às vezes, com o Castro. Primeira vez que eu brinquei, Dona Ruth já deu uma bronca de mim com a moça do caixa. E uma falou assim, é interessante, muitas pessoas compram, chega, paga, não dá um bom dia. Esse é o mundo. E um dia eu virei para uma moça do caixa e falei assim, olha, eu conheço uma pessoa que te ama. Ela falou, é mesmo? Eu falei assim, é. E fui conversando com ela, e no final pude falar do amor de Deus. Ah, esse me ama mesmo. Mas no início ela estava pensando diferente. Mas, irmãos, aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Lembro com alegria de uma pessoa do açougue, e eu brinquei com ele. Eu tenho pedido ao Senhor dar-me sabedoria para os momentos que é possível falar do teu amor. E brinquei com ele, com esse rapaz. Ele ficou amigo meu. Quando chego lá, ele já vai me vendo e já grita, gente boa, quer me atender, procura me atender da melhor maneira. E quando o Luiz deixou aqueles folhetinhos aqui, eu pensei, levei um para ele. E brinquei com ele, com gente boa, nunca foi preso à toa, né? E o colega deles riram. Eu falei, o que que houve? Que ele tinha sido preso. Aí contou lá a história, não veio o caso. Mas, irmãos, eu dei esse folhetinho para esse rapaz. Quando eu voltei, ele falou assim, eu li, que coisa boa. Eu falei, Senhor, está aí. Às vezes a gente acha que é à toa. Não. Lembro de um irmão que não está mais aqui entre nós. E ele fala do amigo dele que depois também tornou-se um servo de Deus. Que o irmão entregou um folhetinho para ele, ele pegou o folhetinho, e ele contou que para ele atravessar a rua tinha um lote vago e acabou fazendo um beco, né? Em vez de fazer assim, ele fazia isso, né? Ele pegou, jogou o folheto lá na beirada daquele beco, né? Aquela estradinha. E mais tarde, quando ele voltou, ele viu que as formigas estavam picando o papel e levando. E veio à mente dele, eu joguei fora algo que aquele moço me deu, que é de Deus, e as formigas estão levando para ela. Pegou o folhetinho e levou para casa. E depois se tornou um servo de Deus. Às vezes você acha que é coisa pequena, irmãos. Trabalhe para Ele. Sirvam. Não fiquemos agarrados às preocupações das coisas que estão acontecendo, porque é isso mesmo. É uma notícia atrás da outra. Há prazer em dar notícias ruins. Mas nós temos a bela notícia do Evangelho. Essa boa nova de salvação, que um dia te alcançou a você e a mim. Alguém falou para você, alguém falou comigo. E hoje você está aqui. Muitos têm lembrado dos seus parentes e estão próximos. Né? Não desista. Perdão, irmão, eu vou dar um testemunho que para mim foi de grande valor. 2 da minha família, meu tio e meu pai. O meu tio conheceu o Senhor. Eu lembro dele cantando no coral. Era um baixo maravilhoso. Virou as costas para o Senhor. E durante um bom tempo ele não queria saber mais nada do Senhor. Lembro, irmãos, que um dia ele virou para mim e disse, Rubem era pequenininho e chamava ele de vovô. Ele tinha o apelido de Liquinho, chamava ele de vovô. E ele com cigarro, fumando, ela virou assim, vovô Liquinho, papai do céu fica tão triste quando vê você fazendo isso. Irmãos, foi uma apunhalada daquele que me contou, eu não vi. Por causa disso, diabetes, uma série de coisas, ele teve as suas pernas amputadas. Eu estou cortando aqui, ó, uma história muito... Teve as suas 2 pernas amputadas. E o médico, depois de recuperar, de fechar, de cicatrizar, falou assim, pode ir para casa, ele, pelo menos está entre vocês no final da vida. E retornava no domingo pela noite. Quando cheguei em casa, eu virei para a rua e falei assim, eu estou com
uma vontade de ir lá visitar Alequim. Já são 8h30, 9 horas, não sei, mas eu vou lá, eu preciso ir lá. Uma inquietação que veio ao meu coração. Ela falou assim, não vou, porque eu tenho que arrumar os meninos amanhã cedo para a escola e tal. Vai você, eu fui. Se eu não estou enganado, acho que tem nove filhos, ou 8, não sei. Um bom número de filhos. Estavam todos lá ouvindo Fantástico, na sala. Eu perguntei, cadê seu pai? Está lá no quarto. Entrei lá no quarto, ele estava só. E falei assim, Liquim, é possível a gente cantar daqueles cânticos? Você que até a voz já estava muito fraca. Ah, meu Senhor, quem sou eu? E parece que foi a dica. Ele falou assim, Jesus, nem dá bola, nem vai querer saber de ouvir dos meus lábios algum louvor, alguma coisa assim. Porque eu fiz tudo errado. Eu falei, para. Eu falei, por quê? Fala para Jesus. Eu falei, ele não vai ouvir, vai te ouvir. Ele não vai me ouvir, vai te ouvir. Ele veio foi para pecadores. Ele veio foi para nós mesmo. Ele é especialista em consertar o que não tem conserto. E aí ele começou a confessar ao Senhor. Jesus, eu estou assim por minha culpa. Eu fiz isso, eu fiz. Por isso eu estou nessa situação. E ele começou a confessar e eu dizendo amém. Quando ele terminou, ele fez assim, ô alívio, Deus. Eu orei com ele, ele falou assim, chama minha esposa. Chamei. E eu ia sair, ele falou, não, eu quero que você fique. Ele pediu perdão para ela, reconciliando com ela. Depois chamou os filhos, estavam todos lá. Pediu perdão para todos os filhos dele. E no final, eu orei com eles, naquele quarto, e fui para casa. Não lembro muito certo, porque eu não sou muito bom para guardar tempo, mas eu creio que umas 3 horas depois, bateu lá em casa, viu? O papai descansou. Eu disse, aleluia, porque ele foi para os braços do Abba. Irmãos, se você tem orado pelo seu filho, para alguns parentes, não desista. E o outro é meu pai. Já estava com seus 70 anos. Ele passou muito mal. Ruth liga para mim no trabalho. Bem, vem cá, seu pai está muito ruim. E eu, durante o tempo de sair da Pampulha até lá em casa, ele teve uma melhora. Quando eu cheguei em casa, ele estava bem. E eu querendo levar ele para o médico, ele não vou. Não vou. E ia para a Ruth, ele não quer ir. Não, ele precisa ir, ele passou muito mal. Eu achei que ele ia embora. Eu volto nele, não vou. E aí, irmãos, abrindo parênteses, eu lembrei da minha avó. A minha avó tinha o costume de, durante a tarde, quando a gente estava em casa, ela chamava a gente, e ela era gorda, não tinha dificuldade de ajoelhar na beirada da cama dela, e a gente ajoelhava em volta, eu e meus primos. E ela orava pelos filhos dela. Eu lembro mencionando os filhos dela, cada um, como o Liquim, que chamava Antenor, meu pai, que chamava Wilson. Ela orava por cada um deles, principalmente esses que não estavam andando com o Senhor. Ela foi embora com o Senhor. Fechando parênteses. Muito bem. E eu, então, pai, vamos. Ele falou assim: põe esse de carro para fora. Me botou para fora da casa dele. Fiquei eu lá de fora e pensando. E ele não quer ir. Mas ele tem que ir, ele ele passou muito mal. Se ele tiver decidido, eu acho que ele vai embora. Ai, meu Deus do céu. E do lado de fora, e ele, no cômodo onde estava, ele ia para lá, ia para cá, ela para lá, ia para cá, inquieto, não parava, indo de um lado para o outro. Eu falei, Senhor, o que eu posso fazer? Eu só lembro que eu usei essa palavra, pai, vovó. Ele parou. Não lembro que palavra, o que eu disse para ele. Eu já pelejei para lembrar, apagou da minha mente, deletou. Mas eu lembro que eu falei assim, vovó, ele parou. E ele virou atenção para mim. E eu disse algo para ele, ele falou assim, entra aqui, meu filho. Eu entrei. Você me perdoa? Perdoa, pai? Você está perdoado. E eu peço o seu perdão também, que eu posso ter te ofendido. Viu, Sil? O que é que eu faço para ter esse Deus que você tem? Ela não viu. Eu vi. Ela orando e vi ele sendo salvo.
Quando ele falou assim, pai, é simples, é só falar, Jesus, eu quero te servir, eu quero te fazer ser teu servo. Não sei se algum irmão que lembra do batismo dele. Você lembra? E serviu o Senhor até o final da sua vida. Ele parou de ir à reunião porque ele adoeceu. Eu lembro que no domingo de manhã, cedinho ele estava lá em casa. Vamos, meu filho. Estou dizendo isso, irmãos. Não desista. Se tem alguém na sua família que ainda não creu, se o seu filho ainda não creu, não recue, ore. Voltando, irmãos. Campbell Morgan disse, lembrei dele, uma frase que no barco, lembra daquela situação dos discípulos do barco, e o barco estava a naufragar, e eles eram pescadores, sabia a situação, como é que estava séria ali, né? Ele disse, olha, irmãos, quero dizer para você que nem uma água pode engolir, diz o irmão, um barco ou um navio onde o mestre do oceano está. Onde aquele que criou céu e terra e mar não vai afundar. Se você está nele, descanse. Haja o que houver. Aconteça o que acontecer no Brasil e fora do Brasil. Onde estiver, irmãos, nos voltemos para ele. E eu vi essa frase, me chamou a atenção. Se você concordar comigo, não é comigo, é o irmão que eu li lá. Eu achei interessante. Ele falou assim que a terra é o único inferno que nós, como cristãos, temos que experimentar. Mas também é o único céu que o não cristão experimenta. Sabe, irmãos, o que hoje eu preciso é ser cheio do Espírito. O que nós precisamos é ser cheios do Espírito. É dessa visão renovada do Senhor. É de contemplá-lo novamente. É de saber que Ele reina. É de saber que Ele está no trono. É de saber que Ele intercede por você, irmão, e por mim. É de saber que ainda que as coisas não estão como você gostaria que estivessem, Ele continua sendo o mesmo. Por isso, irmão, haja no meu e no seu coração a alegria. Haja no meu e no seu coração amor, a alegria, a paz. Isso seja evidente quando você for interagir, seja com irmãos ou com incrédulo, para que ele possa ver as marcas, não sua, mas dele, em você. Que haja paciência, tão difícil nos dias de hoje. Que haja benignidade. Que encontremos uns dos outros bondade. Irmãos, o mundo não conhece isso, mas nós conhecemos porque Ele é bom. Nunca esqueço do irmão Froto compartilhar e falava inglês para a gente repetir, né? Que Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Que na nossa interação com o Senhor, que possamos ter fé, mansidão e sermos equilibrados, domínio próprio. Se essas virtudes estão em nós, não há lei. Gálatas 5:22. Ah, Senhor, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Seremos libertados. Seremos vitoriosos. Em meio à luta, em meio à guerra, haverá vitória, irmãos. Como seremos? E não é fora da luta, é na luta. O Senhor nos concederá a vitória. Como preciso dessa visão renovada das glórias, das virtudes, dos feitos do nosso amado Senhor, que andou entre nós com tanta mansidão e humildade, e que o Espírito Santo possa trazer de uma maneira linda, que esse é o trabalho dele, nos apresentar essa gloriosa pessoa do Senhor Jesus, a sua beleza, naquilo que ele tem feito por nós. Quando lá estava, irmãos, vendo essas pessoas que conversavam comigo, foram algumas, eu parei e pensei, Senhor,
O Senhor tem cuidado de mim de uma maneira tão especial. E o Senhor fez isso para que eu pudesse ver o teu cuidado para comigo. Às vezes você acha que você só está numa luta. Lembra que Pedro fala? Semelhante ao vosso está acontecendo em toda a irmandade. Mas sabe, irmãos, deixa eu dizer para vocês uma coisa. O meu joelho está fácil de dobrar. Quantas vezes eu tenho ido diante do Senhor e quero sempre lembrar, Ele é Deus. Ele faz segundo a boa mão, segundo o que Ele faz. Mas uma coisa nós temos que ter claro na nossa mente, Ele nos ama. Como vimos hoje, nos amou até o tendo amado os seus, amou até o fim. E Ele, lá no final, que foi lembrado também, né? Novo mandamento vos dou. E eu lembro que me chegou um Fernando sobre isso, do Samuel Rutherford, um servo de Deus, e que tinha um time de futebol como filho. E o Samuel, pela manhã, colocava os filhos na volta da mesa, e na época, para fazer as coisas, dava trabalho. Os filhos dele em volta da mesa, mas antes do café, ele abria a palavra do Senhor, e tinha um devocional com todos os seus filhos. E para que ele tivesse certeza que os filhos estavam prestando atenção naquilo que ele estava dizendo, tinha perguntas no final. Então os meninos tinham que ficar atentos, porque ele fazia pergunta. Mas o Samuel Rutherford tinha uma rixa com o cardeal. Os dois não se entendiam muito. E um belo dia, pela noite, bate a porta do Samuel alguém pedindo pousada, o frio era muito forte, e ele, como um bom cristão, acolheu aquele cidadão, colocou o seu animal lá no lugar devido e o acolheu na sua casa. Na manhã seguinte, foi chamar para tomar o café da manhã, aquela pessoa que ele estava hospedando. Ao sentar à mesa, ele compartilhou e quis fazer pergunta exatamente para o visitante. E disse ele, gostaria de fazer uma pergunta simples para o nosso amigo que está nos visitando. Quantos mandamentos nós temos? E é conhecido os 10 mandamentos, né? Que, aliás, não segue a mesma ordem que está lá na Palavra de Deus, na Êxodo, capítulo 20. E ele respondeu 11. Já viu a reação da meninada como que era, né? E o Samuel falou assim, amigo, não entendeu muito bem quantos mandamentos nós temos. E ele repetiu, 11. E a turma, quá, né, rindo. E ele falou, meu amigo, 10. Ele falou, falta um. Ele falou, qual? Jesus disse, novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Alto novo, Rutherford. E ele falou, quem é você? Ele tirou aquela vestimenta de cima e foi olhar, a cruz de volta lá, era o cardeal. E ali eles puderam ter uma boa reconciliação. Como que Deus arruma as coisas? Que Deus, na sua bondade, possa arrumar coisas para você e para mim. E que entre nós, irmãos, ganhamos essa realidade do serviço uns aos outros, de lembrarmos uns dos outros, de sermos cordatos, sermos bons. Que o Senhor nos livre a você e a mim de sermos juízes, porque não somos, mas de sermos servos fiéis, para que naquele dia possamos ouvir dele, vinde, porque fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Obrigado, Senhor, por esse tempo que tivemos aqui hoje. Que pelo Teu Santo Espírito, Senhor, Ele realize em nós a Tua vontade, a Tua verdade. E que o Senhor encontre em cada um de nós, Senhor, a Tua própria pessoa.
Que o Senhor livre-nos de nós mesmos. Que nós nos damos a ousadia de pedirmos ao Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ah, Senhor, faz de nós verdadeiramente servos e servas do Senhor. Um desejo sincero de servi-lo de todo o nosso coração. Ganhe em nós, Senhor, aquilo que o Senhor é. O Senhor disse claramente que é manso e humilde de coração. Ganha isso em nós. Faz-nos pessoas iguais ao Senhor. A cada dia, Senhor, para que possamos ser realmente mansos e humildes de coração. E assim nos tornarmos cidadãos do reino. Ajuda-nos, ó Senhor. Fortifica-nos na tua graça e na tua misericórdia. E usa-nos a cada um de nós para o teu serviço, para o crescimento, para o desenvolvimento do teu reino. E assim possamos ser realmente portadores da boa nova de salvação. Nós oramos com gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém.